O vídeo que vocês estão prestes a assistir é o meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Estadual de Santa Catarina, onde a gente conseguiu provar que o método pirâmide decrescente, ele aparentemente é muito interessante para a hipertrofia. Então assiste até o final, que é um conteúdo muito valioso que vai ser publicado em breve. Who wants to get crazy for New Year? Meu nome é Otto Leone Martins, eu estou me graduando em Educação Física e o tema do meu TCC é a comparação entre o método tradicional e pirâmide decrescente, no acúmulo de metabólitos, fadiga neuromuscular e volume total de treinamento em indivíduos treinados. O professor orientador foi o excelentíssimo Rafael Alves de Aguiar. Todos nós sabemos que o treinamento resistido ele é uma forma eficiente de aumentar a força e a massa muscular dos indivíduos. E isso ocorre através da manipulação de diversas variáveis. Através da manipulação dessas variáveis, criam-se métodos avançados de treinamento. Porém, estes métodos eles não possuem respaldo científico, mas sim eles são criados por uma pessoa ou um grupo de pessoas que têm interesses em divulgá-lo. E aí todas as pessoas começam a fazer esse método e posteriormente a ciência vem comprovar ou refutar a sua eficiência. Um destes métodos mais famosos, mais praticados nas academias, é o método pirâmide decrescente. Ele consiste em iniciar com uma carga um pouco mais alta e à medida que as séries vão passando de um exercício, você vai reduzindo a carga gradualmente, com o intuito de aumentar o número de repetições ou pelo menos manter. Os estudos que compararam o volume total de treinamento com a pirâmide decrescente e outros métodos não observaram diferenças significativas. Porém, o nosso estudo pretende, através do estudo de 2 exercícios multiarticulares para membros inferiores, em vez de somente um, como geralmente foi utilizado nos estudos. Então, nós vamos analisar algumas respostas fisiológicas associadas à hipertrofia e eu gostaria de mostrar se existe ou não diferença. Bom, as variáveis que nós analisamos foram volume total de treinamento, fadiga neuromuscular, acúmulo de metabólitos, percepção subjetiva de esforço, dor muscular momentânea e dor muscular de início tardio. Foram recrutados 11 jovens treinados com pelo menos 2 anos de prática em treinamento resistido. Eles tinham uma média de aproximadamente 23 anos, 75 quilos e 1,70 m de altura. A carga para a força máxima de uma repetição era 118 kg para o agachamento, sendo um mínimo de 67 e um máximo de 153, totalizando uma força relativa média de 1,5 o peso corporal, sendo um mínimo de 0,8 e um máximo de 2,0. Para o leg press, a carga de uma repetição máxima foi de 248 kg, com um mínimo de 210 e um máximo de 286, totalizando uma média de força relativa de 3,3 kg, com um mínimo de 2,7 e um máximo de 3,9. Estão acompanhando até aí? Estou falando rápido demais? Beleza. Então, esse desenho nos mostra exatamente o protocolo que nós aplicamos nos nossos sujeitos. Então, inicialmente, eles selecionavam uma velocidade na esteira em que se sentissem confortáveis e, em seguida, realizavam 5 minutos de exercícios de alongamento e mobilidade articular. Descansavam 1 minuto e realizavam 10 repetições no agachamento Smith e 10 repetições no leg press 45 graus, sem intervalo entre elas. Após isso, era realizado o intervalo de 1 minuto, um salto contra movimento, descansávamos 30 segundos e realizávamos outro salto. Então, 3 minutos após o término do aquecimento, era realizada a primeira coleta de lactato sanguíneo. Então, nós iríamos fazendo 4 séries para o agachamento e 4 séries para o leg press, todas conduzidas até a falha concêntrica momentânea. O intervalo entre essas séries era de 2 minutos. E a cadência utilizada era de 2 segundos para a fase excêntrica e 2 segundos para a fase concêntrica. O lactato sanguíneo era coletado entre todas as séries e 5 minutos após o término da última série. E a percepção subjetiva de esforço foi coletada 15 minutos após a realização da última série do leg press e 24 horas após a dor muscular tardia.
A execução dos exercícios no agachamento Smith era realizada com os pés em leve rotação externa e um movimento descendente até que o fêmur estivesse paralelo ao solo. E a barra se posicionava nas costas no nível do acrômio, como demonstrado por este participante. Pode passar. No leg press, alguns sujeitos utilizavam os pés paralelos e os outros em leve rotação externa. O movimento descendente ocorria até a flexão de 90 graus de joelho. E todas as medidas eram tomadas para que o participante reproduzisse exatamente igual na vez que fosse fazer o outro método de treinamento, com um intervalo de no mínimo 48 horas entre os dois. Bom, para estimar a força de uma repetição máxima, foi utilizado o aplicativo MyLift através de um teste de carga progressiva, onde nós víamos o perfil força-velocidade do sujeito. Para a concentração de lactato sanguíneo, nós fazíamos a primeira coleta imediatamente após o término do aquecimento, ou seja, imediatamente antes da primeira série, após cada série e 5 minutos após a realização da última série, como eu já havia mencionado. A percepção subjetiva de esforço é uma escala que vai de 0 a 10, onde 0 representa nenhum esforço e 10 um esforço máximo. E era perguntado ao sujeito a percepção de esforço da sessão 15 minutos após o treinamento. A percepção de dor também era uma escala que ia de 0 a 10, onde o sujeito referia qual a dor ele estava sentindo após o término de cada série e também 24 horas após. O volume total de treinamento é o produto do número de séries pelo número de repetições pela carga externa expressa em quilos. A fadiga neuromuscular foi obtida através do aplicativo MyJump, onde através de um salto vertical com contramovimento, nós podíamos estimar através de uma filmagem a altura do salto. Quanto à análise estatística, foi utilizado o teste T pareado para percepção subjetiva de esforço e volume total de treinamento, enquanto que a nova T-Way, medidas repetidas, foi utilizado para verificar o lactato, a dor muscular e a fadiga. Quando necessário, foi utilizado o pós-hoc de SIDAC. Bom, então podemos observar, após realizado o estudo, que existe um maior volume total de treinamento em favor do método pirâmide decrescente e a diferença ela é significativa em 13%. O volume total de treinamento nós sabemos que está diretamente relacionado a aumento de massa muscular e aumento de força, e que séries únicas são menos eficientes do que séries múltiplas para obter estes objetivos. Nós supomos que isso aconteceu por causa do maior aproveitamento da tensão mecânica no início da série, quando o sujeito ainda não estava fadigado. E à medida que a fadiga ia se instalando, a gente ia reduzindo a carga e aumentando no leg press ou pelo menos mantendo no agachamento livre, gerando assim um maior estresse metabólico. Bom, o número de repetições não houve diferença entre ao momento e a interação, e para os métodos, somente para o leg press 45 graus. Podemos ver que no método tradicional, a tendência do número de repetições foi cair no agachamento e se manter constante para o agachamento na pirâmide decrescente, e no leg press na pirâmide decrescente até aumentar esse número de repetições. Bom, a altura do salto vertical com contramovimento é uma medida que avalia a potência dos membros inferiores, onde o decréscimo dessa altura após o treinamento resulta em uma fadiga neuromuscular instalada. Podemos ver que a diferença média dessa fadiga neuromuscular instalada foi 13% maior para o método pirâmide decrescente, indicando que este treinamento pirâmide decrescente foi mais eficiente e mais volumoso que o tradicional. A percepção subjetiva de esforço houve uma diferença média de 2,3 pontos em favor de uma maior percepção para dificuldade do pirâmide decrescente, enquanto que o tradicional houve uma menor percepção subjetiva de esforço, assim como para a dor muscular tardia, onde a dor foi maior também, 24 horas após, para o método pirâmide decrescente em vez do tradicional. A percepção subjetiva de esforço é uma medida de sobrecarga interna da sessão de treinamento, onde representa
um volume, que foi feito um grande volume de treinamento, representa uma maior queda deste salto vertical, assim como uma maior eficiência deste treinamento. Eficiência esta que é expressa em volume de trabalho por tempo. E os métodos pré-exaustão, biset e triset se demonstraram também com uma maior percepção subjetiva de esforço em relação ao método tradicional, devido ao seu menor tempo de intervalo entre as séries e também o maior recrutamento de unidades motoras e maior taxa de disparo. A dor muscular de início tardio vai desde uma sensibilidade muscular até dores muito intensas, e esta causa rigidez, inchaço e limitação da articulação adjacente, e tende a durar por 24 a 48 horas após a sessão de treinamento. E ela está diretamente relacionada à quantidade de tensão que foi imposta no aparelho contrátil, assim como um maior acúmulo de metabólitos e também um maior dano estrutural, fatores que estão relacionados à hipertrofia. Bom, a concentração de lactato, podemos ver uma diferença significativa após a quarta série do agachamento. Isso significa que foi uma diferença significativa também entre os métodos, com maior estresse metabólico para o pirâmide decrescente em detrimento do método tradicional. O estresse metabólico, embora possa reduzir o volume total da sessão de treinamento, ele é responsável por um aumento da resposta hormonal e também propicia um ambiente anabólico, aumentando a hidratação celular, o número de células satélites e a síntese proteica, fatores relacionados à hipertrofia. A percepção de dor entre as séries não houve diferença significativa entre os métodos. Bom, conclusões. Então, podemos observar que o método pirâmide decrescente se mostrou com maior volume total de treinamento, maior estresse metabólico, maior fadiga neuromuscular, maior dor muscular de início tardio e maior percepção subjetiva de esforço. Consequentemente, nós hipotetizamos que ele seja um método bastante adequado para a hipertrofia. Porém, nós analisamos somente respostas agudas e medidas não invasivas. Então, sugerimos que os próximos estudos sejam longitudinais e com medidas invasivas para confirmar os nossos resultados. Bom, então, aplicações práticas. O que nós podemos levar? Quem está rindo pegou a referência. O método pirâmide decrescente, ele demonstrou-se mais tempo eficiente, hipoteticamente melhor para a hipertrofia e necessitaria talvez um maior tempo de intervalo entre as sessões. Isso quer dizer que ele pode ser útil em um método parcelado ABCD ou ABCDE, onde naturalmente exige-se um maior tempo de intervalo entre as sessões em indivíduos treinados. Não? Sim? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido até o final.